Caras e caros amigos, decididamente estou diante de uma tarefa difícil. Resumir, num texto de preferência curto e claro, tudo o que pode ser trabalhado no curso de Didática da Iniciação Musical que acontecerá em janeiro. Mas, antes de seguir, uma pergunta essencial: por que didática? Tradicionalmente, entendemos que a didática é aquela disciplina que nos apontará caminhos, procedimentos, atividades e repertórios para ensinar música. De fato, a didática poderá auxiliá-lo em todas essas questões. Cipriano Lucchesi, grande estudioso da matéria, nos explica que a didática é a mediação necessária para garantir a tradução da teoria pedagógica em prática pedagógica. Isso quer dizer, primeiramente, que existem ideias teóricas que orientam todas as escolhas didáticas que podem ser feitas. E, em segundo lugar, que a didática promoverá o tão almejado diálogo entre teoria e prática. A meta do curso é ajudá-lo a pensar sobre aspectos determinantes dessa disciplina tão indispensável para uma prática docente excelente. Veja agora que temas serão abordados. A didática é uma disciplina que se compõe de 3 dimensões igualmente importantes: dimensão humana, dimensão técnica e dimensão político-social. Compreender e debater aspectos componentes de cada uma dessas dimensões poderá orientá-lo a pensar criativamente sobre música e sobre como realizar concretamente em sala de aula os produtos de tais reflexões. Vera Kandô nos explica que na dimensão humana da didática, a relação interpessoal é o centro do processo. A didática deve se centrar no processo de aquisição de atitudes, calor, empatia, consideração positiva incondicional. Nessa perspectiva, trataremos dos seguintes aspectos. Primeiro, pontos de mutação. Nele, apresento a gênese de meu pensamento didático e compartilho experiências como professora e estudante de música. Segundo, relação professor-aluno. Dentre as inúmeras competências desejáveis para tornar-se um professor inesquecível, destaco apenas 3: criatividade, amorosidade e dialogicidade. Além disso, na educação musical que buscamos, o aluno deixa de ser passivo e passa a ser plenamente ativo. Postura filosófica docente é o terceiro aspecto da dimensão humana que possibilitará a você enfrentar o paradigma tradicional ainda vigente e refletir sobre essa estrutura de pensamento que há tantos séculos aprisiona as práticas de sala de aula, de todas as salas de aula. Uma metodologia compatível com a mudança é o quarto aspecto desta dimensão. Venho forjando nas últimas décadas uma metodologia intitulada Iniciação e Sensibilização Musical, que, afinada com as ideias que estamos discutindo, valoriza experiências criativas, intuitivas e emocionais e impede igualdade com a experiência intelectual. Vejamos agora a dimensão técnica da didática. Conforme nos ensina Kandô, trata-se do aspecto considerado objetivo e racional do processo de ensino-aprendizagem. Esta dimensão nos é muito familiar. Organiza tudo o que se refere a objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e avaliação. Existe, no entanto,
algo que sempre permanece em segundo plano: seu processo de tomada de decisões, que possibilitará a você definir tais objetivos, conteúdos, procedimentos e formas de avaliar de forma coerente. A didática deixará de ser apenas a disciplina que nos aponta caminhos e atividades interessantes para tornar-se um lugar de reflexão e decisão que garantirá sua plena autonomia. No curso, você terá a oportunidade de refletir sobre a articulação necessária entre teoria e prática. Quanto aos conteúdos para o ensino da música, serão apresentados em 8 diferentes blocos que proporão uma renovação de práticas, em acordo com a proposta metodológica de iniciação e sensibilização musical. Primeiro bloco: escuta musical e autoconhecimento. Sua finalidade é preparar o aluno física e mentalmente para a experiência da aula e apresentar a escuta musical como portal privilegiado para desenvolver a sensibilidade, internalizar música e desenvolver atitudes humanas, tais como atenção, concentração e foco. Segundo bloco de conteúdos: escuta e vivência corporal de elementos estruturais da música. Sem dúvida, movimentar-se é divertido para crianças e adultos. No entanto, a vivência corporal não é apenas lúdica. Corpo e movimento constituem as bases da racionalidade humana, como sustentado por uma pleiade de pensadores, dentre os quais destacaremos alguns, a começar pelo grande pioneiro Émile Jacques Dalcroze. Terceiro bloco de conteúdos: pesquisa sonora e novas linguagens musicais. Aqui se privilegiará o espaço da criatividade, exploração sonora, improvisação, sonorização e composição. Trata-se também de um espaço importante para incorporar a revolução tecnológica que apenas começamos a explorar, de aplicativos e programas para celulares e computadores à inteligência artificial. Ouso dizer que o professor que se tornar esperto na utilização de todos esses recursos fidelizará seus alunos, talvez para sempre. Quarto bloco de conteúdos: linguagem musical tradicional. Os conteúdos aqui tratados são talvez os que mais conheça: leitura, escrita, teoria musical, técnica e prática instrumental. Informações tecnicistas costumam ser os únicos abordados. A proposta aqui é ampliar o desenvolvimento desses conteúdos essenciais, tratando-os de forma mais abrangente e criativa, por meio de improvisação, criação rítmica e melódica e, sobretudo, colocando o instrumento a serviço da autoexpressão. Quinto bloco de conteúdos: ateliê de canções e brincadeiras musicais. Não se trata exatamente de um bloco isolado de conteúdos, mas sim de um conteúdo transversal que perpassa a todos os outros. Para além do trabalho de voz e canto, canções e brincadeiras musicais possibilitam a socialização, a inserção plena na cultura e o desenvolvimento de habilidades musicais e psicomotoras, para citar apenas alguns de seus aportes. Sexto bloco de conteúdos: cultura musical brasileira. Trata-se também de um conteúdo transversal, que pode permear a todos os outros blocos de ensino,
em especial nos níveis iniciais da educação musical. A cultura brasileira nos oferece riqueza ilimitada de possibilidades, que envolvem a cultura tradicional da infância, nossas matrizes étnicas, indígena, africana, europeia e manifestações populares diversas. Cada uma dessas manifestações constitui um universo de inegável valor, que envolve histórias, significados, cantos, ritmos, danças, indumentárias e instrumental específicos, esperando apenas por um professor pesquisador que leve tudo isso para a sala de aula. 7º bloco de conteúdos: apreciação musical. Trata-se aqui de aprender a apreciar música de forma mais crítica e estética, o que pode ser feito desde a mais tenra idade. O alcance da educação musical se amplia enormemente na interface com aspectos da história, da cultura, do cotidiano e do contato com diferentes culturas musicais. Relaxamento é o 8º e último bloco de conteúdos. Diferentes estratégias podem ser utilizadas para este momento que encerra o trabalho da aula. O mais importante é que você esteja consciente da necessidade desse momento. Talvez agora você esteja pensando: ok, tudo isso é muito interessante e importante, mas como realizar na prática? Como envolver todos esses conteúdos no processo de ensino-aprendizagem? A dúvida se justifica, pois desde sempre fomos ensinados num sistema linear de ensino, numa evolução contínua do simples ao complexo e do passado para o presente. Pensando e atuando dessa forma, levaríamos décadas para abordar o âmbito de conhecimentos acima enunciados. Os projetos de trabalho se apresentam como uma solução possível, organizam o conhecimento e o ensino de forma não linear, favorecendo uma abrangência muito maior de temáticas de ensino ao longo de um ano letivo. Discutiremos no curso estes 2 modos de organizar o conhecimento: linear e não linear. Você terá a oportunidade de conhecer alguns projetos de trabalho pensados para essa finalidade. E, claro, será estimulado a formatar seus próprios projetos. Você perceberá também que um desenvolvimento não linear de ensino dialoga muito bem com a proposta da BNCC, em especial com os campos de experiência da educação infantil e com as dimensões do conhecimento no ensino fundamental. Reservaremos ainda algum tempo para conversar sobre dúvidas frequentes, que envolvem espaço físico, móveis, equipamentos, tempos de aula, instrumentos musicais, fontes sonoras, livros, materiais didáticos de apoio, pesquisa de repertórios, entre outras. Na dimensão político-social da didática, compreende-se claramente que saber é poder. Dependendo de como atuamos, das atitudes que adotamos face ao aluno, podemos empoderá-lo ou reduzi-lo. Muitas vezes, a partir do que chamo de ansiedade didática, pretendemos que o aluno conheça e assimile de imediato os conhecimentos que consideramos essenciais. Porém, é preciso controlar tal ansiedade. Lembrar-se que o aluno já tem conhecimentos e uma cultura. É preciso tentar perceber se o que deseja ensinar faz sentido para o aluno. Em muitos casos, será necessário negociar, partir de onde o aluno está para levá-lo depois a lugares e conhecimentos novos.
Isso não significa que dedicará a sala de aula ao que o aluno já faz no cotidiano, mas sim que permitirá que a cultura do aluno exista, que se manifeste e que, em alguns casos, se torne, sim, objeto de estudos, ampliações e ressignificações. Antes de concluir, uma questão aparentemente muito óbvia, que sempre destaco ao início de qualquer curso. Os cursos de formação para professores são cursos para a formação de professores. Talvez você tenha ficado nervoso pensando: por que é necessário dizer algo assim tão óbvio? Tentarei responder. Muitas vezes esperamos que os cursos nos ensinem o que fazer com o aluno. Porém, talvez acabemos percebendo que os cursos mais impactantes e significativos que fizemos foram aqueles que nos ensinaram o que fazer com nós mesmos. Analisemos essa questão. Um bom curso de didática certamente indicará atividades e repertórios, mas tratará também de incentivá-lo a criar repertórios, compor suas próprias músicas. Um bom curso de didática da iniciação musical indicará estratégias interessantes que já tenham sido testadas na prática, mas tratará também de instigá-lo a desenvolver suas próprias estratégias. Um bom curso de didática o colocará em contato com grandes ideias e pensadores da educação e da educação musical, mas tratará também de estimulá-lo a pensar e desenvolver suas próprias ideias sobre educação e música. Finalmente, um curso de didática eficiente colocará no mercado profissionais transformados, reflexivos e pesquisadores que terão percebido que o livro de que necessitam talvez ainda não tenha sido escrito. Esse profissional pode ser qualquer um de nós. Iniciei nossa discussão pela ampliação do conceito de didática, colocando-a como uma mediação das relações existentes entre teoria e prática. Discorri sobre aspectos que considero essenciais das 3 dimensões que configuram o processo didático: dimensão humana, dimensão técnica e dimensão político-social. Apresentei panoramicamente os conteúdos de um tipo de educação musical afinada com o tempo presente e coloquei em pauta 2 modos de organizar o conhecimento. O mundo mudou e continua mudando. Novas inquietações e temáticas vêm bater à porta da nossa sala de aula a cada dia. É preciso estar aberto às mudanças e a transformar-se. Espero que você esteja se sentindo estimulado a entrar nessa jornada de reflexão didática. Vamos trilhar esse caminho?